e bem-vindos a mais um vídeo de leituras do mês. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês os livros que eu li em janeiro. A minha primeira leitura do mês passado foi O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Essa foi uma sugestão, na verdade esse livro está na minha lista das 12 leituras para 2016. Se tu ainda não assistiu o meu vídeo, o link do post fica sempre aqui embaixo no box de informações. E nessa história a gente conhece o Pat Peoples, que é um homem de 30 e poucos anos, e quando a história começa, o Pat ele está internado em um hospital psiquiátrico, a mãe dele está indo retirar ele para cuidar dele em casa, e ele passou por um grande trauma. No livro a gente só descobre no final o que é esse trauma e como acontece todo o desenvolvimento da adaptação do Pat junto com a família, negando algumas situações, até que ele lembra de fato do acontecimento que desencadeou tudo isso. Foi uma leitura, gente, que eu não vou mentir, no início eu não me envolvi muito com o livro, eu até pensei que não fosse gostar, mas depois de um determinado ponto eu curti demais essa leitura, o livro realmente me prendeu. Vamos colocar ali a partir da metade, essa minha edição é econômica, então o tamanho do livro é um pouquinho menor do que aquela edição que tem a aba, mas foi uma leitura que eu gostei e realmente recomendo. Eu já li do Matthew Quick Quase uma Rockstar, que é um livro jovem e adulto, e eu não gostei tanto assim, então eu tinha a impressão que esse livro com personagens adultos ia fazer mais a minha cabeça, e realmente aconteceu. Eu já fiz um vídeo falando sobre o filme e também sobre o livro, né? Tá no mesmo vídeo os comentários do livro e do filme, e se tu tem curiosidade em assistir e ainda não assistiu, eu vou deixar também o link do post aí embaixo no box de informações. A minha segunda leitura do mês de janeiro foi Todos os Nossos Ontens, do Christian Terrio, lançado pela Novo Conceito, acho que no final do ano passado. Essa também foi uma leitura que eu gostei bastante. Esse livro ele é um misto de distopia e ficção científica, mas o que eu gostei mesmo é que ele fala sobre viagem no tempo, que é um tema que eu adoro, e o foco desse livro, gente, ele é na ação. Então não esperem que vocês fiquem ali dentro de um governo totalitarista ou de personagens reprimidos. Os dois protagonistas desse livro têm o objetivo de voltar para o passado e evitar que um amigo deles se transforme num monstro, graças ao poder e à inteligência que ele tem. E dá a entender, claro, que esses personagens já tentaram várias outras vezes mudar esse futuro e não conseguiram. Então, quando o livro começa, a gente acompanha mais uma dessas tentativas. Então é ação do início ao fim, e foi por isso que eu gostei tanto de Todos os Nossos Ontens. Talvez se tu goste de distopias, mais focadas realmente nesse combate do totalitarismo ou em conhecer personagens oprimidos que vão evoluindo ao longo da trama, talvez não seja a leitura mais indicada para vocês, mas no geral eu curti bastante. Acho que quem gosta de jovem adulto com ação e algumas pitadas de romance e algumas pitadas de distopia, claro, e ficção científica, vale a pena procurar. Também já tem resenha dele lá no blog, também vou deixar o link aí embaixo para vocês. Aí, como em dezembro eu li Lucila, do José de Alencar, e gostei muito, eu mais ou menos criei uma espécie de um projetinho de leitura para eu levar ao longo desse ano de 2016 e se funcionar daqui pra frente, que é ler um clássico nacional por mês. Pode ser um clássico dos antigos, pode ser um clássico moderno, enfim, eu confesso que dos modernos eu não sei muito, mas quem tiver sugestões já vou aproveitar e pedir para deixar aí embaixo. E aí em janeiro eu escolhi ler essa edição de Grandes Contos do Machado de Assis. Eu gostei muito de alguns contos desse livro, de outros eu não gostei tanto assim, mas eu acho que o mérito dele é que o Machado consegue trazer algumas questões sociais de outra época, porque esse é um livro também do século XIX como Lucila, e também se passa no Rio de Janeiro como Lucila. Então foi muito interessante ler dois livros da mesma época e de dois autores nacionais tão bem cotados, um mês seguido do outro. Até por isso que eu quis fazer o projeto de leitura, porque eu gostei muito das duas leituras. No geral, acho que vale muito a pena procurar os contos do Machado. Eu fiz um post lá no blog falando sobre esse livro e também comentando sobre quais foram os meus contos favoritos dessa edição, que reúne 17 histórias, mas tem vários outros compilados do Machado de Assis, inclusive alguns de domínio público, que vocês podem encontrar essas histórias. Também recomendo muito, tava morrendo de saudade de ler Machado, que é um autor que eu comecei a gostar de verdade só depois que eu saí da escola.
Finalmente eu terminei Viva para Contar, da Lisa Gardner, que foi o livro que sorteado na minha TBR Jar 9, que eu fiz em setembro ou outubro de 2015 o sorteio, e eu procrastinei um pouco essa leitura. A verdade é que a primeira vez que eu peguei o livro, eu li, se não me engano, 96 ou 98 páginas, assim, numa sentada, só que o livro começou a ficar pesado demais e eu não tava com cabeça para ler a história dele. Depois eu peguei de novo em dezembro, mas não tinha nada a ver com o clima de festa de final de ano e Natal, também parei. E aí em janeiro eu voltei essa leitura para terminar. Essa é uma história policial e de suspense que tem 3 linhas principais. Uma delas começa com a personagem principal, a investigadora Didi Warren, chamada para atender um caso de assassinato de uma família, onde o pai é o principal suspeito e ele está em estado gravíssimo no hospital, ele se deu um tiro e não deu certo. A outra linha, nós acompanhamos então uma personagem que é sobrevivente de um massacre da sua família, e atualmente é uma enfermeira psiquiátrica que trabalha numa ala especializada em crianças com problemas psicológicos. E aí a terceira linha desse livro é a mãe do Evan, que é um garotinho com transtornos psicológicos. O Evan é basicamente um psicopata de 9, 10 anos. Então a gente acompanha a angústia dessa mãe e vários sentimentos que ela tem de nunca imaginar que isso poderia ter acontecido com o filho dela. E em um dado momento, claro, todas essas 3 histórias vão se unir e aí o livro vai começar a juntar as peças, né, para entender o que aconteceu. É uma história muito boa, não recomendo que vocês façam como eu e leiam esse livro de forma fragmentada. Com certeza a parte final dele, que eu li tudo de uma vez, valeu muito mais a pena do que a parte inicial, que eu li um pouco de cada vez. Você perde bastante detalhes que, para quem gosta de tentar desvendar a investigação, são importantes para a trama. Eu suspeitei de 2 pessoas, nenhuma delas era nem perto, né, do culpado ali, do cabeça por trás de tudo isso, só que eu confesso que eu não gostei muito do personagem que a Liz escolheu para ser o vilão da história. Eu fiquei um pouco decepcionada quando ele é revelado, mas depois de chutar 2 pessoas que com o passar das páginas realmente ficou provado que não poderiam ter sido os responsáveis, eu já desconfiava já na parte final do livro que só poderia ser esse outro. Eu achei até... Eu não vou dizer que eu achei clichê a escolha que ela fez para o vilão, mas eu acho que outros personagens ali teriam sido mais interessantes do que ela escolheu. Ainda assim, é uma leitura que vale muito a pena. Eu já fiz também post pra ele lá no blog, vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E eu terminei o mês então de janeiro com Amor Amargo, da Jennifer Brown. Essa foi a minha leitura do mês tripla, né, com a Mai e com o Henry, que na verdade o Henry até a última vez que eu falei com ele ontem, acho que ele não tinha retomado essa leitura, mas eu e a Má terminamos. E esse é um livro... Opa, acho que saiu da capa. Esse é um livro, gente, que fala sobre relacionamento abusivo. Então nele nós conhecemos a Alex, eu tô com um problema sério pra lembrar o nome de personagem, e a Alex, ela tem um drama familiar ali muito marcante, mas ela tem 2 melhores amigos que são incríveis. Porém, a vida dela começa a mudar quando ela conhece o Cole, que é o personagem masculino do livro. Eu fiz só um textinho no Instagram e no Facebook para esse livro. Na época que eu terminei de ler, eu não fiquei pilhada para fazer post ou vídeo sobre ele. Caso vocês queiram, agora que já passou um tempo, eu acho que eu vou conseguir, de repente, resumir as ideias para fazer uma resenha escrita ou um vídeo. Então comentem aí embaixo se vocês acham que vale a pena fazer isso para Amor Amargo. Mas a verdade, gente, é que eu tive alguns problemas com esse livro. Eu não cheguei a criar uma expectativa tão grande sobre ele, porque eu não tô numa fase de jovem adulto, mas ele não superou as poucas expectativas que eu tinha. Principalmente porque eu não tive empatia pela personagem principal. Eu não me identifiquei com algumas coisas que a autora fez para justificar o relacionamento do livro. Eu acho que ela preferiu ser condescendente com algumas situações ao invés de desenvolver melhor.
Porém, é uma leitura que vale a pena pelo tema e pela caracterização do personagem masculino, que é muito bem feita. Desde o começo da história, a gente percebe que há alguma coisa diferente no Cole, embora a nossa primeira impressão seja de que ele é um garoto simpático. Mas logo depois, assim, dos capítulos iniciais, a autora já começa a dar algumas dicas de como ele é de verdade, através dos gestos, através da forma como ele fala, do comportamento dele. E aí tudo isso já vai dando indícios de como ele vai passar a se portar dali em diante. Mas eu realmente tive muito problema com a personagem principal e nem foi, gente, na parte da construção do relacionamento abusivo, que eu acho que funcionou muito bem. Foi mais em relação à parte voltada à família e aos amigos. É por isso que eu disse que a autora foi condescendente com algumas coisas, porque se a gente fosse analisar bem a situação, a justificativa que ela usa pra Alex se apegar tanto ao Cole, ela não seria assim tamanha como ela foi, entende? Levando em conta a família e os amigos. Então por isso que eu fiquei um pouco chateada com esse livro, mas pelo tema que ele aborda, é um tema super atual, é um tema que as pessoas precisam ler e conversar sobre. Eu acho que vale a pena, só não vão assim com tanta expectativa que talvez vocês possam se decepcionar, como foi o meu caso. Eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse livro. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e conta pra mim quais foram os livros que tu leu em janeiro. E se tu ficou com algum, né? Se tu teve algum favorito. Eu olhando pra minha lista, gente, tirando Amar Amargo, os outros 4 eu gostei bastante, mas nenhum foi aquele assim favoritaço, sabe? Foram boas leituras, foram leituras muito boas, na verdade, mas nenhum foi aquele que bateu o coração um pouquinho a mais. Então, boas leituras, mas nenhum favorito pro mês de janeiro. Espero que agora em fevereiro eu tenha algum favorito. E é isso, já sabe, né? Se gostou do vídeo, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação, aproveita e te inscreve no canal. E pra conhecer o blog e me encontrar nas redes sociais, além de alguns outros destaques, eu sempre deixo aí embaixo no box de informações todas as links que vocês precisam saber e também alguns destaques de posts que eu acho que vocês vão gostar. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!